me chama a atenção, porque um exemplo assim, hoje a gente tem toda essa tecnologia que a gente tem e não consegue chegar, né? Vamos dizer assim. E lá na época da Bíblia, que foi escrita, não tinha essa tecnologia. Como é que eles sabiam que tinha as constelações, que tinha esse outro fora do planeta, vamos dizer assim? Vamos, essa é a grande questão aqui. Foi Aham. bom tu ter comentado isso, que nos dá um espaço para Uhum. abrir um leque de informações. Uhum. Por exemplo, do tempo, das perspectivas da época, tanto do povo de Israel, né, o hebraico, e Aham. os judeus, e egípcios, e gregos, e todos os sumérios, Uhum. eles não tinham noção do que existia, o que eles tinham noção. Um céu escuro, via aqueles objetos brilhando no céu, o sol e a lua fazendo a rotação. Uhum. Então, eles não tinham noção da existência do o que além que tinha além Sim, disso, exatamente. o que nós temos hoje. Isso. Então, eles trabalhavam com aquilo que eles entendiam na época. Esse é o grande problema, que a gente não pode transportar esse nosso conhecimento para o relato do Gênesis no capítulo 1. Uhum. Porque, por exemplo, ali, Deus criou os céus e a terra. Uhum. Há uma grande confusão quando faz, tanto de religiosos como de cientistas, em querer dizer que aquele ali, Deus formou os céus como referência aonde Deus mora, aonde os anjos celestiais vivem, e a Terra como planeta, não. Aham. Porque ali a palavra eretz, que é a palavra que quer dizer, né? O princípio, Deus criou os céus e a terra, Bereshit, Bará, Elohim, Shamaim e Eretz. Eretz. Uhum. Shamaim é uma palavra complexa de formação de duas palavras. Shá quer dizer calor, algo que vem fogo. Do céu. E Maim, água. Então, calor e água que vem do alto. E terra é terra solo. Uhum. Não no sentido do planeta, que eles não tinham essa visão de Sim, planeta. sim. É isso que Que era faz a uma esfera confusão. redonda. Então, esse primeiro relato do Gênesis não está falando do começo do universo, do Big Bang, não Uhum. está falando da origem do planeta, a origem dos céus, dos anjos, não. Não tem nada a ver, porque o livro do Gênesis é o princípio da criação dos céus e da terra, do momento em que começou a existência de vida. Como é que eu posso provar para você que esse céu, na palavra chama em terra e eretz, Uhum. está se tratando algo físico aqui? Uhum. Por exemplo, no capítulo 1, verso 8, ali diz que Deus fez ai, não me vem agora a palavra. O, O homem? não, Sua não, semelhança? Não. não. É a questão do Firmamento? firmamento. Uhum. Então ele fez o firmamento e separou as águas de cima e de baixo. E o firmamento ele chamou de Chamaim. O próprio Gênesis responde. Muitos dizem, mas a palavra não, é Chamaim. E o que é Chamaim? Céus. Então, o firmamento que é Hakeia, que quer dizer exatamente, ele disse, esse eu chamo de céu. Então, quando Deus formou ali, o título no início, formou os céus, ele estava dizendo assim, ele estruturou a atmosfera do nosso planeta. E quando é terra e solos, daí tu vai lá para o versículo 10, que diz, separou as águas e a parte seca chamou de terra. Uhum. Então, é solo. Então, ali toda a questão. Então, para nós entender bem, o primeiro versículo do Gênesis tá dando o título e o autor do livro. Porque se você analisar toda a Bíblia, sempre existe a exaltação de Deus como Criador. Se você for para o Apocalipse, lá diz Deus, dê glória a Deus, ao Criador de todas as coisas que existem e fez na terra. Uhum. Então o livro ali começou exatamente dando glória e honra a quem? Ao Criador que fez o céu e a terra. Mas aquela palavra ali, criou... Vou deixar aqui, ó, do lado do seu livro, uma água pro senhor. Tá bom. Tá? Ali a palavra criou
em hebraico é bará. E bará tem a tradução quer dizer formou, moldou. Uhum. Algo que Deus pegou, vamos supor assim, um barro, alguma coisa, e você esculpiu. Uhum. Então, quer dizer, ele formou, moldou o firmamento, que é o céu atmosférico, e a terra e o solo. Como isso? Podemos entender? Entender no sentido que, quando ele separou, os versos ali seguintes, ele separou as águas, a de cima chamou, né? Uhum. De céu, né? E a de baixo a água líquida. Uhum. O que que acontece? Quando ele introduziu, assim, colocou o firmamento, ele estava introduzindo a combinação certa do ar. Porque nós sabemos que o ar, a água não se mistura no ar. Sim. Então, o entendimento é que o planeta era revestido de vapor de água. E quando ele introduziu o firmamento, ele colocou a pressão atmosférica, o peso das moléculas. Então, a água que ficou abaixo desse firmamento, dessa pressão atmosférica, pela pressão, as moléculas se uniram e se transformou em água, moldou, né, Uhum. em água líquida. E como as de cima não tem pressão atmosférica, elas continuaram na forma gasosa. Uhum. Então, houve essa separação. Então, nós estamos vendo exatamente, cientificamente, que foi um ato científico e Pautável. plausível, Uhum. no sentido de que isso tem sentido.